cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom de toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o teu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som de toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som de toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom de toda voz, cantem glória. A Ele todo tom de todos nós, a Ele todo som de toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra
alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, oh, 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 oh.
Olá, meus amados, fiquei então na incumbência de trazer a palavra dessa noite. Queria começar dizendo que Deus tem me incomodado bastante essa semana a respeito da palavra que eu vou compartilhar com vocês. Acho que é muito legal o que Deus tem me colocado, o que Deus tem me incomodado de fato. Verdadeiramente Deus tem me incomodado com relação a isso. Talvez vocês não saibam porque a gente não está junto, né? Que é bastante do que a gente vai falar hoje, mas a Wanda, minha esposa, pode dizer para vocês o quanto Deus tem me incomodado e eu tenho incomodado ela com esse assunto, porque não adianta, a gente está vivendo num momento difícil, a gente está vivendo num momento que a gente precisa estar separado e ao mesmo tempo precisa estar junto. A gente está vivendo um tempo onde a gente está aqui agora, gravando isso para vocês escutar mais tarde. Então tudo mudou, tudo mudou. Mais uma vez o assunto pandemia, ele é assunto para todo momento. Mais uma vez a gente vai falar novamente nesse assunto, né? Fala-se sobre tantas coisas e estamos sempre falando sobre pandemia o tempo todo. Mas eu vou falar também sobre pandemia, mas o objetivo não é falar sobre a pandemia. O objetivo é falar sobre aquilo que a pandemia nos tem trazido. O que a pandemia nos trouxe? O que a pandemia trouxe para você? O que a pandemia trouxe para a sua vida espiritual? O que Deus quer mostrar para você, para mim, através da pandemia? Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Paizinho querido, quero te agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade que tu tem me dado de poder estar aqui falando aos jovens, ou a quem mais possa ser atingido pela tua palavra, Deus, que tu colocou no meu coração para passar para as pessoas. Já tenho orado antes para que essa palavra não seja tua só para mim, mas seja uma palavra tua que através de mim possa servir a várias pessoas, a vários cristãos ou não cristãos, ou para quem quiser ouvir e quem quiser ser tocado pela tua mensagem, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a gente ainda tem essa liberdade de falar do teu amor abertamente. Muito obrigado porque a gente pode ler a Bíblia, porque a gente pode vir ao templo, porque a gente pode te adorar. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Transmite a tua mensagem através de mim nesse momento. É minha oração no nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu estou lendo aqui trechos de um livro escrito em 1941. É um diálogo de um jovem demônio com o velho diabo. Vou compartilhar aqui com você esse trecho. Um jovem demônio pergunta: como você conseguiu enviar tantas almas para o inferno? O velho diabo responde: com medo. O jovem: bom trabalho. Do que eles estavam com medo? Da guerra, da fome? O velho: não, de uma doença. O jovem: eles não ficaram doentes? Eles não estavam morrendo? Não havia cura? O velho: adoeceram, morreram e teve cura. O jovem: eu não entendi. O velho responde:
Eles acidentalmente acreditaram que a única coisa que eles tinham que manter a todo custo era a vida. Eles não se abraçaram, eles não se cumprimentaram, se afastaram um do outro. Eles renunciaram a todo o contato humano e a tudo que era humano. Ficaram sem dinheiro, perderam o emprego, mas optaram por temer pela vida, mesmo que não tivessem pão. Eles acreditaram em tudo que ouviram, leram jornais e acreditaram cegamente em tudo que leram. Eles desistiram de sua liberdade. Eles não saíram de casa, não foram a lugar nenhum. Eles não visitavam parentes e amigos. O mundo se transformou em um grande campo de concentração, com prisioneiros voluntários. Eles aceitaram tudo só para sobreviver a outro dia miserável. Eles não viviam, morriam todos os dias. Foi fácil tirar suas almas miseráveis. Deixa eu dar um conselho aqui para você. Não ame tanto a vida ao ponto de deixar de viver. É um videozinho que vai começar a fazer cada um de vocês entender do que diz respeito à mensagem dessa noite. Certo? E eu quero aproveitar, então, para a gente basear a nossa mensagem num texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 21. Versículos 1 e 2. 1, 2 e 4. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1, 2 e 4. E ele diz assim, o tema, o título do texto é O Novo Céu e a Nova Terra. E o capítulo 21, versículo 1 diz assim, então vi um novo céu e uma nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Versículo 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, porque as coisas velhas já passaram. Aleluia! O que a gente pode, que comparativo a gente pode fazer sobre esse texto de Apocalipse que fala sobre o novo céu e a nova terra e a situação de pandemia que a gente tem vivido hoje? Eu tenho orado sobre isso nesses dias, para que Deus possa me dar a capacidade de relembrar, de reviver, de fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que eu tinha, aquilo que eu tinha há 2, 3, 5, 10, 25 anos atrás e que hoje, agora, um ano de pandemia aqui para nós, não tenho mais. O que a pandemia me tirou? Então a gente pode fazer essa primeira pergunta. O que a pandemia tirou também de você? Se a gente for fazer, se a gente recapitular rapidamente aí, a primeira coisa de que eu me lembro é que há 1 ano atrás, eu não precisava usar máscara. Há 1 ano atrás eu não precisava usar máscara. Eu nem tinha essa ideia de que ia chegar um tempo onde a gente precisaria usar máscara. Eu fiz um pequeno exercício durante a semana, buscando coisas que eu já não posso mais fazer.
e falando com outras pessoas a respeito daquilo que elas também perderam, né, que hoje não podem fazer mais, algumas pessoas me disseram que hoje o que elas não podem mais fazer é trabalhar. Por quê? Por causa da aglomeração, por causa da união de pessoas e muitas pessoas juntas, expostas a um mesmo risco. Hoje as pessoas não podem trabalhar. Mas isso eu acho que foram, sei lá, 2% que me falaram disso. Talvez até porque essas pessoas que me falaram que hoje que não pode mais fazer é trabalhar, talvez estejam impossibilitados de trabalhar por algum outro motivo, ou até mesmo porque de repente, como eu, não gosto tanto assim de trabalhar. O trabalho é bom, enobrece o homem, mas vamos falar sério, um diazinho como hoje, de chuva, né, e tu poder ficar na cama até um pouquinho mais tarde, assim, sem aquele compromisso de ter que levantar para poder pegar uma condução para ir para o trabalho, pô, não tem preço, né? Não tem preço. Então, o trabalho foi uma das coisas que essas pessoas me falaram. Mas a maioria delas, eu posso dizer aí tranquilamente, mais de 95% dessas pessoas dizem que o que mais falta hoje é o convívio com as outras pessoas. Convívio esse que pode ser tanto do trabalho, pode ser do lazer, pode ser, sei lá, num passeio, pode ser numa reunião de família, pode ser, enfim, uma excursão, pode ser uma viagem, pode ser apenas uma visita na casa de um parente, pode ser uma visita a um irmão da igreja, pode ser qualquer coisa. Mas a maior dificuldade que a gente tem sentido hoje é de não poder se juntar com outra pessoa. Independente de quem ela for e o que ela esteja passando na vida dela, a gente ainda assim não pode. Se essa pessoa tiver com sintomas de Covid, ninguém vai lá visitar a pessoa na casa dela. Mas se essa pessoa há muito tempo não tem qualquer sintoma de Covid, ainda assim ninguém vai na casa dela visitar. Por quê? Por causa do risco do Covid. E daí eu peço para vocês voltar à memória lá naquele videozinho que o Ned passou para a gente antes, que vocês viram aí, né? Naquele diálogo, quando naquela história diz que o demônio colocou medo nas pessoas. O medo é quem está fazendo isso, não é a doença. É o medo de contrair a doença. E isso tem me pegado muito forte. Isso tem me chamado a atenção de uma maneira muito dura. Essa semana eu recebi a ligação de um senhor, o nome dele é João. Volta e meia ele me liga. É esporádico isso, tá? O nome dele é João. E ele mora em Vacaria. E ele é testemunha de Jeová. E ele me liga e me pergunta assim, seu Ângelo, é a segunda vez que ele me liga. E ele me pergunta assim, seu Ângelo, eu posso tomar um minuto do seu tempo, se não for incomodar, já que eu não posso visitá-lo e conversar das coisas que eu tenho visto e ouvido através daquilo que Deus tem me mostrado, através da sua palavra, eu posso falar isso para o Senhor via telefone? E daí, agora, para mim, o dia ficou um pouco mais tranquilo, não tenho mais aquela responsabilidade do horário certo. Então eu disse, seu João, como não, por favor, é uma alegria para mim escutar o senhor falar o que o senhor tem para me dizer, ainda mais sendo daquilo que o Senhor trouxe para o Senhor. Então, por favor. E ele leu para mim um texto, mas o relevante nisso tudo não é o texto que ele leu para mim, mas tanto quanto a lição que ele me deu, quando ele se coloca à disposição daquilo que o Senhor tem proposto para ele, em não deixar de evangelizar,
em não deixar de procurar as pessoas para falar daquilo que realmente importa, que é o amor do Senhor. E daí eu fico me fazendo essa pergunta continuamente. Ângelo, o que você tem feito para disseminar o Evangelho, disseminar o amor de Cristo para as pessoas? De que maneira você tem agido que faz com que as pessoas entendam que você é alguém que vive o amor de Cristo? E o seu João, essa semana, veio como uma marreta na minha cabeça. E não é por acaso isso, porque Deus já vinha trabalhando isso no meu coração e já vinha me incomodando isso durante essas últimas semanas e me perguntando isso, e eu orando, e eu me justificando, e eu falando para Ele, eu lendo a palavra, eu orando, mas ainda assim, muito provavelmente não tenho alcançado pessoas como Deus gostaria que eu alcançasse. E se Deus tem feito essa pergunta para mim, eu me sinto na responsabilidade de fazer algo em prol do ministério de Jesus Cristo na terra. Eu de verdade gostaria que vocês que estão me escutando compartilhassem do mesmo sentimento que eu e fizessem para vocês mesmo essa mesma pergunta: o que eu tenho feito em prol do ministério de Jesus em meio a essa pandemia? Em meio a essa pandemia, que na verdade a gente nem sabe se vai passar. Qual é a garantia que nós temos que essa pandemia vai terminar, sei lá, esse ano, ou em 2025, ou em 2030? Que garantias nós temos? E lendo Apocalipse, eu vejo que Deus nos dá uma garantia. Ele nos garante que, lá no versículo 4 de Apocalipse 21, ele diz: Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, e nem tristeza, e nem choro, e nem dor, porque todas as coisas velhas já passaram. Essa é a garantia que Deus nos dá, essa é a garantia que Deus me dá, que vai chegar um tempo onde nada disso mais vai existir, porque as coisas velhas já passaram. E de que coisas velhas será que ele está falando aqui em Apocalipse? Será que ele está falando da máscara? Será que ele está falando do vírus? Será que ele está falando da carne e do osso? Será? O que a gente anseia como cristão é aquela nova vida em Cristo, mas aquela da glória lá na redenção, quando ele juntar os justos, e eu espero fazer parte dessa galera de justos e estar lá louvando o nome do Senhor por toda a misericórdia que Ele teve comigo durante toda a minha vida, na época que não tinha pandemia, na época de pandemia. Mas esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Viver para Jesus. Viver por Jesus. Essa semana eu fiz questão de assistir alguns filmes da minha adolescência. E nem faz tanto tempo assim. Tá? Nem faz tanto tempo assim. Uns filmes recentes. 1989. Lançaram aquele filme Mad Max. Sei que muita gente está se lembrando do filme aí. Muita gente.
aquele cara que vivia numa terra árida, parecia um deserto, eles lutavam por água, lutavam por gasolina, porque para eles ir para um lugar para outro, eles só tinham umas máquinas muito loucas lá, velha, e eles faziam aquilo ali, motor, e funcionava, e eles tinham que, era a única maneira de eles se locomoverem, então eles brigavam por causa de gasolina. Daí tinha tinha a cúpula lá, a cúpula do trovão. A Tina Turner era a atriz lá que fazia o troço. Eu sei que bastante gente vai lembrar desse filme aí. Mas a ideia não é lembrar do filme. A ideia é fazer a gente se lembrar daquilo que naquela época eles já, não quero usar essa palavra previam, mas já se imaginava isso. Naquela época já se pensava num fim da vida como ela é hoje. Naquela época já tinha terminado o combustível fóssil, né? Já não se achava mais petróleo, já se matava por causa de gasolina. Hoje em dia, imagina, a gasolina está 6 conto. Daqui a pouco os caras, o nego vai te assaltar, vai botar uma arma dentro do carro, diz, abre o tanque aí, o cara vai fazer uma chupeta lá, vai tirar a gasolina do teu tanque, vai embora. Ele não quer a tua vida, ele quer a tua gasolina do teu carro. É mais ou menos que assim. Amanhã depois a gente está vivendo uma realidade como essa. É uma realidade que no filme se via dessa maneira. E tem vários filmes. Tinha aquele Waterworld, que era a mesma coisa. Não sei se deu uma enchente, não sei o que foi, mas os oceanos tomaram conta de todo o planeta e todo mundo que vivia em ilhas artificiais. Era um monte de barril amarrado e tapume por cima, o pessoal vivia ali. Então já era também um pensamento de descontinuidade daquilo que se existe hoje. Tem aquele outro filme que deu uma nevasca braba e a neve fez a Terra voltar, era glacial e era gelo por tudo. Então, se vê que em Hollywood se faz muito filme pensando que a sequência da vida na Terra é uma catástrofe, seja ela climática, seja ela por meio de guerra, né? E hoje a gente vive essa realidade, guerra por tudo, nego se matando, e míssil, e foguete, sei lá, e um monte de coisa acontecendo, né? Seja por guerra biológica, né? Invasão alienígena, tem de tudo. Mas a mentalidade, o pensamento é sempre um só, que isso que a gente conhece hoje vai acabar, vai deixar de existir. E a minha pergunta para vocês é: e se a pandemia não acabar? E se a pandemia não acabar em 2022? E se a pandemia não acabar em 2025? E se a pandemia não acabar em 2030? E se daqui a 20 anos a gente estiver conversando com os nossos filhos e contando para ele uma história e a gente falar para eles assim, ó, filho, o papai é da época do Covid-19. Você nasceu no meio da pandemia do Covid-19. Hoje nós estamos no Covid-38. Pode ou não pode acontecer? Nós estamos no meio da 30ª pandemia. Nós estamos no meio do caos absoluto. Naquela época, filho, a gente só colocava uma máscara e passava álcool gel e a gente podia cumprimentar as pessoas. Hoje em dia, a gente não pode chegar a menos de 10 metros de uma pessoa. Se tu vê uma pessoa, ela passa lá naquela calçada, tu atravessa para o lado de cá, sabendo que ela está passando do lado de lá, mas ainda assim, a gente tem que cuidar para ver se não está vindo outra pessoa do lado de cá. Naquela época, filho, a gente poderia respirar o ar puro. Naquela época, a gente poderia
andar de carro com o vidro aberto, filho. Hoje em dia a gente não pode mais abrir o vidro para nada. Eu não sei como é que vai ser o tempo daqui para frente, mas a minha pergunta é: e se isso nunca mais terminar? Você já parou para pensar se essa for apenas a primeira onda, aquilo que a gente vai começar a viver como rotina de hoje para frente? Já pensou se a partir de agora esse for o novo normal, como tem dito por aí algumas pessoas, vivermos o novo normal? Eu, que vivia a antiga época, acho bastante difícil de conseguir me adaptar. Mas o ser humano é incrivelmente, ele tem uma capacidade incrível de se adaptar às novas realidades, às dificuldades. Se ele tiver que viver nessa realidade de pandemia, se esgueirando para poder fugir de um vírus ou de alguma outra coisa parecida com isso, o ser humano vai desenvolver essa habilidade e ele vai sobreviver. Porque, como diz o vídeo, a gente valoriza demais a vida. E é essa a minha chamada de atenção para nós hoje. Para que vida você tem dado mais importância? Para a sua vida terrena, carnal? Para a sua vida espiritual? Será que a gente não pode realmente fazer um pouquinho mais do que a gente tem feito? Eu tenho falado isso há algum tempo, eu tenho falado isso com algumas pessoas, com alguns familiares. E será que a gente tem que passar por mais alguma coisa para poder entender o quão na hora tá de a gente largar de certos paradigmas ou de alguns jargões que a gente usa, né? O ano que vem eu vou servir mais ao Senhor. Esse ano eu estou terminando faculdade. O ano que vem eu vou ter tempo. O ano que vem eu vou servir mais ao Senhor, porque eu estou saindo do meu emprego e daí eu vou ter mais tempo para servir ao Senhor. O ano que vem eu vou servir ao Senhor, porque daí o meu filho já nasceu e daí eu vou ter tempo para servir ao Senhor. Agora eu estou muito ocupado com isso. O ano que vem eu vou servir ao Senhor, porque esse ano eu tenho que fazer uma cirurgia e eu não posso. Será que a gente não tem usado desculpas para a gente não servir ao Senhor da maneira que a gente deve servir ao Senhor, mesmo no meio de uma pandemia? Porque se a gente for olhar em Apocalipse vai falar justamente dos últimos tempos. E quanto a gente já ouviu falar sobre os últimos tempos? Que isso vai chegar, que isso vai acontecer e que a gente tem que estar preparado. Mas se chega agora, nesse momento que a gente está vivendo, uma fase muito difícil, quem sabe se não é o início dos últimos tempos e a gente ainda não está preparado para viver a vida que o Senhor determinou que a gente vivesse? Evangelizar, falar do amor de Cristo para outras pessoas em meio à pandemia, não é um trabalho missionário? Não é anunciar o reino de Deus aqui na terra, poder dizer para as pessoas que existe esperança além desta vida? Será que eu não estou dando valor demais para esta vida? Será que isso não tem sido mais importante para mim do que a verdadeira vida, aquela que eu vou viver ao lado de Jesus? Se a gente relembrar aqui, o versículo 1 diz que eu vi a nova terra, o primeiro céu e a primeira terra
desapareceram e o mar sumiu. No versículo 3 eles dizem assim, ó: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles. É engraçado que em Apocalipse diz que Deus vem morar com a gente, não diz que a gente vai morar com Deus. E a gente sempre pensa, né? Não, eu vou para a glória, eu vou para a glória. Nessa época de Apocalipse, olha só, a glória vai descer. A glória vai habitar no meio de nós. Se não for agora, eu pretendo já estar na glória, e quando a glória do Pai descer, eu quero descer junto. Mas eu quero estar na glória. Será que a gente tem feito o suficiente para merecer estar na glória, junto dos justos e junto do nosso Pai? O que você tem feito para isso, meu irmão? O que mais você tem feito? Se a gente comparar com o mundo profissional, uma vez era bom funcionário aquele que não chegava atrasado. Hoje em dia, com computador, com home office e por aí afora, quase que impossível se chegar atrasado. Então, hoje em dia, não chegar atrasado não é mais ser um bom profissional. Talvez hoje ser um bom profissional é não faltar ao trabalho. Mas, com a tecnologia e tudo acontecendo hoje, eu posso trabalhar da onde eu estiver. Talvez não seja mais sinônimo de ser bom profissional aquele que não falta serviço, não chega atrasado, ou aquele que cumpre tudo o que lhe é pedido para fazer. Não, mas o meu chefe, tudo que ele me manda, eu faço. Se o meu chefe me manda vender tanto, eu vendo tanto. Eu sou um bom profissional. Se o meu chefe me manda limpar tudo aquilo ali, eu limpo tudo aquilo ali. Então eu sou um bom profissional. Se o meu chefe me manda fazer tal coisa, eu faço tal coisa. Eu sou um bom profissional. Mas nesse tempo de descentralização, fazer o que se pede já não é mais o suficiente, né? E eu fico tentando trazer isso para a minha vida espiritual. Será que só orar todos os dias, hoje, me faz ser um bom cristão? Será que só ler a palavra todos os dias me torna um bom cristão? Será que só vir à igreja todos os sábados, ou todos os domingos, ou uma, ou duas, ou 3, ou 5 vezes por semana, isso me torna um bom cristão? O que eu preciso fazer para ser um bom cristão? O que eu preciso fazer para ser um bom seguidor de Cristo? O que eu preciso fazer para transmitir às pessoas aquilo que Cristo gostaria que eu transmitisse? É uma dúvida que tem corroído o meu coração, e é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Porque eu não acho mais que ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, eu não acho que isso me faça um bom cristão. Eu acho que eu preciso muito mais para poder ser aquilo que Deus espera de mim. E o versículo-chave para mim, eu separei justamente o versículo 4, quando ele diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E que chegará o tempo onde não haverá mais morte, e nem tristeza, e nem choro, e nem dor. Porque Deus já passou por cima de tudo isso. Deus já venceu a morte.
Deus levou na cruz toda a dor, todo o sofrimento. Tudo Ele levou consigo. Isso que eu vivo hoje aqui, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa tristeza, isso que eu vivo é nada mais do que o meu compartilhar, a minha parte, aquilo que eu recebi de incumbência de Cristo, viver, para poder carregar a minha parte daquilo que Deus construiu através da vida de Jesus. Eu queria que você pudesse entender que Deus não chamou você para ser um cristão medíocre, mediano, na média. Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para fazer a diferença na vida das pessoas. E eu queria dizer para você que eu estou incomodado por eu não ser diferença na vida das pessoas. Eu quero ser diferença na vida das pessoas. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero influenciar pessoas a serem relevantes na vida de outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui. Eu queria orar nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, pensasse em Jesus especificamente, por tudo aquilo que Ele fez por você, por mim, e colocasse a mão na consciência, pensando se isso for a nova realidade da minha vida, como é, Senhor, que eu posso fazer diferença na vida das pessoas, mesmo tendo que ficar distante das pessoas? Talvez a pergunta seja: Senhor, será que eu devo realmente ficar longe das pessoas? Estava compartilhando com os colegas que quando Miriam foi castigada pelo Senhor, a irmã de Moisés, Deus castigou ela com a lepra, e ela teve que se afastar do povo porque ela estava leprosa. Zípora, a esposa dele, se colocou debaixo da proteção de Deus para ir cuidar de Miriam. E ela não teve medo de estar em meio aos doentes, porque o objetivo dela era cuidar de doentes. Eu não estou dizendo com isso que nós devamos, a Deus, sair por aí sem máscara, achando que a gente é ninja e que o que a gente tem que fazer é abraçar os doentes. Não estou falando isso. Mas eu estou falando de uma doença espiritual. A morte, ela vem pela falta de vida eterna. E talvez, Senhor, eu esteja deixando muitas pessoas morrerem em vida por falta da vida eterna que Tu pode dar. Por isso, Deus, tem misericórdia de mim e fala ao meu coração, agora nesse lugar. Transforma, Pai, o meu sentimento. Não permite, ó Deus, que eu caia, Senhor, nessa mesmice do dia a dia, de achar que as coisas são assim porque tem que ser, mas que eu possa entender que de Ti existe um propósito diferente, Pai. Um propósito para a minha vida. Um propósito, Senhor, aonde Tu se sobressaia todas as coisas, sejam elas doenças ou não.
Me permite, Senhor, confiar em Ti. Me permite, Senhor, viver a vida que Tu tens programada para que eu viva. Eu te agradeço pelo Teu amor por mim, Senhor, pelo que Tu tens me revelado. Continua falando aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém.